sobre a necessidade, pois muitas pessoas são carentes, muitas pessoas estão carentes em sua vida. A palavra que eu vou trazer vai trazer na sua mente a clareza. Se você tinha aquela dúvida, você vai entender do que é necessário na sua vida para que você venha caminhar. Você vai passar a entender o que é certo em ser feito para que você obtenha a salvação. Gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmo 42. Salmo 42, no versículo 1, que vai dizer assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, quando me dizem constantemente: onde está seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatidas, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Eromitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia. De dia e de noite, em sua canção estará comigo uma oração de Deus à minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal e meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia dizem: onde está teu Deus? Só até aqui, podem se assentar. Mantenha sua Bíblia aberta, que ainda estarei lendo alguns trechos. É necessário que você venha seguir aquilo que eu estarei falando. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová Todo-Poderoso, peço a Ti, ó Pai, que a clareza do entendimento deste Evangelho, destas palavras, Senhor, venha na mente de todos nós. Conceda a mim, ó Pai, aquilo que é necessário de falar para as pessoas ouvirem e entenderem. Dê às pessoas, Senhor, que é necessário para que elas tenham entendimento e que a Sua palavra possa permanecer para sempre e que a Tua palavra, Senhor, possa estar crescendo raízes e que elas sejam fixadas na rocha, Senhor. Pai querido, Senhor da glória, traga o entendimento que precisamos. Liberte pessoas e almas cativas, ó Pai, pelo inimigo. Pois assim seja a Tua vontade, não a minha. Pois assim seja o Teu querer e não o nosso.
É que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vejamos, irmãos, que aqui vai dizer sobre a questão de um abismo chama outro abismo, versículo 7. Nós podemos entender que muitas pessoas que não vivem na presença do Senhor, ela está vivendo um abismo, à beira de um precipício, que no qual esse precipício pode te levar à morte. Mas muitas pessoas não têm esse entendimento, não têm a sabedoria, não têm a discernência de entender que só há vida firme com Deus quando nós decidimos aceitar a Jesus e passarmos pelas águas e fazer a vontade do Senhor, que no qual há uma proteção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aceitam Jesus. Eu sei que você na sua casa neste momento pode estar querendo dar glória, não tenha vergonha, dê glória, porque quando você glorifica a Deus, Deus abre um sorriso, que no qual agradece pelo aquilo que você está fazendo, e essa forma de agradecer é te dar o entendimento que você precisa, necessita, que o inimigo, quando você glorifica a Deus na sua casa, quando você glorifica a Deus na sua vida, o inimigo ele tem que sair correndo, porque a palavra de Deus está penetrando, ele não gosta, mas a palavra de Deus vai penetrar na sua vida hoje, esta vida estará caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos uma vida no qual nós temos dentro de nós a necessidade de quê? Necessidade de carência, pois nós somos pessoas que nós somos criados para poder adorar a Deus, e aquele que não está alicerçado na palavra, não está alicerçado numa vida com Deus, ele está vazio por dentro, porque o Espírito Santo não entra se você não abrir a porta para Jesus, se você não querer, se você não aceitar a palavra, se você não disser para ti mesmo: eu quero esse Deus na minha vida. Senhor Jesus, veja bem que Ele não vai entrar forçando a porta para arrombar e entrar, assim faz Satanás, mas Senhor Jesus não, Ele é educado. Senhor Jesus, Ele é educado conforme o Espírito Santo, e assim também o meu Deus Jeová. Ele é educado, Ele espera por você, Ele quer que você venha e que você convide Ele para entrar na sua casa e na sua vida. Assim foi com o Senhor Jesus, quando Ele falou com Zaqueu. Eu disse essa semana, Zaqueu sentiu a vontade de ir conhecer ao Senhor Jesus. Ele sobe naquela árvore, e que no qual o Senhor Jesus fala: desça depressa, que hoje convém entrar e cear em sua casa. Vejamos bem que o Senhor Jesus está chamando a todos, a todo instante, porque a Bíblia nos fala, a Bíblia nos diz que o Senhor nosso Deus Jeová não tem alegria na morte dos ímpios. Ele não quer que nenhum ímpio venha perecer no inferno. Ele quer salvar a todos, mas as pessoas estão com as vendas nos olhos, que não conseguem enxergar um pingo de coisas que acontecem em suas vidas. Estão na necessidade de querer tudo quanto é coisa, de menos ao Senhor. De menos o Senhor nosso Deus. Vejamos que o salmista aqui no versículo 10 ele vai dizer: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? É assim na minha e na sua vida. É assim na minha e na sua vida. Você pode perguntar, todo aquele que faz a vontade de Deus. Nós vivemos sim uma vida tribulada, sim, nós não somos super-homem, superman, né? Nós temos sim as nossas desavenças na nossa vida, tem levante, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, o inimigo se levanta fortemente contra nós. Mas mediante de todas as atribulações, nós ainda achamos sorriso em nossa face. Porque nós temos alegria que emana de dentro. A minha alegria não está na necessidade de eu ir para a festa, mas sim a minha alegria está na necessidade de adorar o Senhor. E quando eu adoro o Senhor, Ele se alegra. E assim Ele traz para mim entendimento, traz dons, traz livramentos. Um monte de coisas que Deus traz na vida daquele que gosta, que serve, que eu adoro o Espírito da verdade. Nós podemos entender que o ser humano ele é carente sim. O ser humano ele é carente. Mas até agora muita gente não está pegando que esta carência que nós temos que ter é do Senhor. Nós temos que reconhecer que nós sem Deus nós não somos nada. Mas Deus sem nós, Ele é tudo. Eu sempre digo isso, estou dizendo muito aqui essa semana.
e nos lugares onde eu vou. Muitas pessoas projetam em si a carência do dinheiro. Muitos projetam em si a necessidade de ter muito dinheiro. Mas se esquecem de Deus. Tem pessoas que têm dinheiro e vivem como um mendigo. Tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem como um mendigo, escravo do dinheiro. Só trabalha para guardar e nem sequer tem coragem de comprar uma roupa nova ou algo para comer, para matar a sua fome, mas a necessidade dessa pessoa é estar guardando dinheiro, que no qual a traça come, que o fogo queima e que a inflação destrói ele no banco. Poderia estar sendo usado em prol de sua vida, poderia estar sendo usado em prol da vida de outras pessoas, mas a necessidade tão grande de guardar o dinheiro que depois morre, fica tudo para trás. Aquele dinheiro poderia ser usado para uma melhoria em sua vida, na saúde, em pegar sua família, ir para um local, desfrutar daquele dinheiro, fazer uma viagem, para quando você falecer, a família lembrar, ter uma foto para poder relembrar daquele tempo maravilhoso, gostoso, feliz, com harmonia com a família. Mas pessoas vivem na avareza, cada vez mais querendo ganhar mais, está nas garras de Mamon. Para você que não sabe, Mamon é o Deus do dinheiro. Para você que não sabe, Mamon coloca na sua vida a necessidade, a carência de que você tem que obter mais e mais e mais, não importando o que você vai fazer para obter mais. Vejamos lá, a vinha de Acabe. Acabe quis a vinha de um servo que herdou de sua família, que no qual ele viu que a vinha era mais bonita e vistosa, sendo que o rei Acabe tinha uma vinha, mas desejou do outro, e mandou matar aquela pessoa para obter aquilo que não era dele. Muita gente é assim, muitas das pessoas às vezes mata, não fisicamente, mas também mata a fé das pessoas para obter aquilo que ela tem, para obter a posição que ela tem, puxam os tapetes. A gente vê muito disso dentro de empresas e firmas, que a pessoa quer alcançar aquilo que está lá, mas para alcançar aquilo que está lá, tem que dar rasteira em alguém para poder subir e fazer de degrau. Está servindo a Mamon. E Deus não gosta disso. Deus detesta essas coisas. Tem pessoas que têm a carência de carinho. Sim, tem pessoas que têm a necessidade de ter carência em amizade. Tem gente que tem muitos amigos, mas não são amigos verdadeiros, e ele sabe disso. Que a verdadeira amizade é aquele que está próximo de você, que vai te dar força para aquilo que você quer fazer. No momento que você cai, ele te ajuda a levantar. Amigo, minha mãe dizia, aquele que na sua frente, aquele que ao longe te defende, e na sua frente ele te exorta. Este é o amigo verdadeiro. Porque amigo que vai te apunhalar pelas costas, que vai caluniar você, inventar intrigas e fofocas, esse não é amigo, deixa de lado. Se você passar por ele, diga um oi, ora por ele, peça a Deus que abençoe o entendimento, que ele venha ter o mesmo entendimento que você tem, que ele venha para dentro do aprisco do Senhor. Mas muitas pessoas estão com necessidades, carentes de família. Tem gente que é casado, tem família, mas ao mesmo tempo ele se sente afastado, porque muitas das vezes a própria família o afasta. E às vezes nós encontramos alguém, ou seja, um jovem, uma pessoa de meia idade, uma pessoa de mais idade, seja ela homem ou seja ela mulher, do sexo feminino, e às vezes a gente vê naquela pessoa algo que nós não temos ao nosso redor. A Bíblia vai dizer que o vizinho é mais que um irmão, pois nós sabemos que o nosso vizinho é o parente mais próximo, e muitas das vezes quando nós precisamos, nós recorremos a quem? Ao vizinho. Às vezes nós temos um irmão, uma irmã que mora longe,
talvez em outro estado, mas na hora do aperto, na hora da necessidade, é o vizinho que vai te socorrer. Mas se a pessoa viver de forma mesquinha, se a pessoa viver naquela necessidade de Deus em sua vida, essa pessoa vai viver na escuridão, no qual vai ser ceifado o entendimento, não terá amor pelo próximo. Essa pessoa, muitas das vezes, é aquela pessoa azeda, né, que vamos entender, ter entendimento. E ela afasta todas as pessoas ao redor de suas vidas. Ela entra como se fosse uma redoma, e que no qual o inimigo vai começar a martelar em sua mente. Vai dizer para você que você é incapaz. Vai dizer para você que ninguém te ama, ninguém te quer. E que no qual você vai estar entrando naquela depressão tão grande, que você vai começar a excluir pessoas que poderiam estar te ajudando, excluir pessoas que poderiam estar te levando para um bom caminho, excluir a Deus na sua vida. Porque a sua necessidade agora não é mais as pessoas, não é a palavra de Deus, não é aquilo que vai te trazer o entendimento para a salvação, mas sim aquilo que você está dentro de si, vivenciando algo obscuro, porque o inimigo colocou na sua vida, na sua mente, no qual você se desfalece a sua fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, a Bíblia nos fala. Mas a pessoa que ela vive sem Deus, ela não tem fé. A pessoa que vive sem Deus, ela não tem amigos. A pessoa que vive sem Deus, ela não tem família. A pessoa que vive sem Deus, ela está vivendo a carência da necessidade de Deus na vida dela. Isso é importante. É importante você entender que nós sem Deus, as trevas vêm em abundância em nossas vidas. Mas quando eu estou com Deus, a luz nos ilumina, colocando nós em volta desta luz, onde as trevas se afastam. Vejamos bem que há necessidade. Nós somos pessoas carentes de necessidades. E quando você entende que a minha e a sua necessidade é a presença do Espírito Santo em sua vida, esta venda cai por terra. O inimigo sai correndo batido, porque agora você entendeu e agora você vai buscar ao Senhor. E no momento que você busca, cada vez que você busca, aquilo vai aumentando dentro da sua vida. O Espírito Santo vai preenchendo todos os lugares vazios, que no qual você estará emanando a luz do Senhor. E assim estará sendo ainda, levando esta luz para a vida de outras pessoas. É uma luz contagiante que no qual faz com que outras pessoas também sintam a vontade de buscar a Deus, porque ela vai se espelhar em você, porque você vai ser espelho para ela, porque você está próximo dela, e aí você vai dizer: Deus vive em mim. Antes eu vivia nas trevas, mas o Senhor meu Deus vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, a sua boca estará sendo aberta para poder falar a palavra de Deus. A sua boca estará falando, trazendo entendimento na vida de pessoas que estão vivendo tristemente por necessidade de algo, que no qual a carne vai trazer na sua vida a necessidade dos prazeres da carne. Por isso que eu vejo casamentos se acabando, pessoas se desfalecendo, a sua alegria, por carência, por ser necessitado de algo, mas infelizmente só buscam as coisas da carne. Vejamos, vamos entender que em Mateus capítulo 11, 28, vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você, o que você tem buscado? O que você está fazendo? Você está entendendo que você tem que ir ao Senhor Jesus? Por que você se encontra de braços cruzados? Por que a sua mente cauterizada está desfalecida? Porque o inimigo está roubando de você esta alegria da presença do Senhor,
da presença do Espírito Santo em sua vida, porque quando você experimenta da presença do Espírito Santo, você não quer mais sair da presença. Por mais que o inimigo se levante, por mais que você tenha vontade de sair, mas se você está alicerçado na rocha, você nunca sairá da luz de Deus. Por mais que você queira, você não consegue sair da presença do Senhor, porque você já experimentou daquilo que é santo, e você sabe que no mundo é só perdição, você sabe que no mundo é só tristeza, perseguições. Então levanta desse estado de conforto no qual você se encontra, marche perante a ira do Senhor. Vá ao encontro do Senhor Jesus para que Ele possa te levantar desse estado no qual você se encontra. Muitas das vezes, enfermos, porque a tristeza traz enfermidades na nossa vida. Se você sair e procurar conversar com pessoas que têm entendimento, se você conversar com um médico, a pessoa que vive na tristeza, ela morre de desgosto. É assim que funciona. A pessoa, quando ela não tem sonho na sua vida, ela vai se desfalecendo. E vem as doenças, porque o inimigo coloca, porque você deu brecha, você abriu a porta para que ele entrasse. E muitas das vezes ele arromba essa porta, sem mesmo você abrir ela. Mas nós temos que entender que a presença do Senhor é alegria. E quando eu tenho alegria, os milagres de Deus acontecem na minha e na sua vida. Por mais que levante as tribulações, nós temos que ter em nossa vida alegria. Eu falei essa semana na igreja do pastor Mário, lá em Janópolis. Alegria. Alegria de quê? De buscar a Deus, de ler a Bíblia, de fazer a vontade do Senhor, estar com as mãos expostas para a obra de Deus que está na sua vida. Mas nós entendemos que o inimigo, ele não quer. As pessoas enxergam isso, enxergam, sabem. Cada um entende muito bem. Quantas as pessoas que eu converso na rua e dizem: eu tenho vontade de ir na igreja, mas eu não consigo. É o inimigo, é demônio fazendo essa obra na vida. Mas nós temos que entender: que demônio é esse que está fazendo essas coisas na minha vida? Porque ele atua em cada área. Tem demônio para atuar na sua vida em cada área. E aonde que está sendo o seu calcanhar de Aquiles? Ora a Deus, faça jejum, pede a Deus para que afasta isso. Se é preguiça, peça ao Senhor para que tire essa preguiça. Mas você tem que ter entendimento. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não comente com ninguém o dia que você for à igreja. Fica quieto, só fala com Deus. Ora, peça ao Senhor que te dê forças. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Determine que os anjos venham na sua vida e que não deixe ninguém vir na sua casa naquele momento que você está preparando para ir à casa do Senhor. E se vier convite para ir junto, fala: eu não posso te dar atenção, eu vou para a casa de Deus, vamos lá comigo. Assim que o inimigo faz. Traz preguiça, ou às vezes coloca pessoas para poder estar te atrapalhando a buscar o Senhor. E muitas das vezes são pessoas do rol de nossa amizade, são pessoas da nossa família, que vêm fazer uma visita e te atrapalha você a ir à casa de Deus. Porque lá será algo que estará sendo dado. É a palavra que liberta, a palavra que cura. Mas as pessoas não estão tendo entendimento. O inimigo deste século está ceifando o entendimento de cada uma dessas pessoas. Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, vai dizer, né? Qualquer que beber desta água terá sede. Jesus falava com aquela mulher que estava no poço, que ele vai e pede água para ele beber. E ela diz: mas Senhor, o Senhor é judeu, o Senhor pede a minha água, porque ela era uma samaritana. Aí o Senhor Jesus começa a entregar a palavra para ela, sobre a água que ele estava oferecendo, que esta água que nós colocamos no copo, no filtro, vai pegar na geladeira, ela momentaneamente mata a nossa sede. Mas a água que Jesus estava falando para aquela mulher, o Senhor Jesus dizia para ela, está dizendo para você nessa noite, que se você beber dessa água não terá mais sede, mas sim você terá a vida eterna na presença do Senhor. Então vejamos o seguinte: vamos pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, ter a determinação, a coragem de estar caminhando junto com o Senhor Jesus, pois desta água você nunca mais terá sede.
Porque você vai se preencher dela, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, vai te trazer o entendimento da palavra do Senhor, você vai se sentir cheio do Espírito Santo. E isso não se desfalece. Por mais que você saia da presença de Deus, Ele te busca e te coloca no aprisco. Este é o melhor pastor que nós temos. É o Espírito Santo, que Ele vai trazer situações em sua vida, apertos em sua vida, para você entender que você é necessitado do Senhor nosso Deus na sua vida. Eu sou necessitado do meu Deus na minha vida. Sou necessitado de Jesus na minha vida, assim como você, mas há uma carência muito grande, um vazio muito grande, que muitas das vezes nós queremos preencher com as coisas do mundo, mas é um vazio que não se preenche com as coisas do mundo, mas só vai preencher com a presença do Espírito Santo, e assim Ele vai tomar conta do nosso ser, vai trazer entendimento, nós estaremos buscando, e assim nós aceitamos a Jesus, passando pelas águas. Aí sim, você vai vivenciar aquela alegria que nós falamos que é o primeiro amor. Coisa maravilhosa. Quem passou por esse primeiro amor sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas aquele que não sabe, só ouviu os outros falar, só ouviu dizer, só ouviu resquício daquilo que sentiu no momento em que vai à igreja. Porque nós vamos à igreja, nós temos que estar alegres. Mas a alegria do crente ela tem que ser constante. Porque o Senhor vive em nós. E vive naquele que aceita Jesus. Aceitar Jesus não é da boca para fora. Aceitar Jesus é entender que nós somos necessitados dele, porque as coisas que estão acontecendo em nossas vidas está fazendo com que nós venhamos a desfalecer do entendimento, a desfalecer o nosso espírito, a desfalecer a carne. O inimigo tem ceifado, tem levado muitas pessoas para o engano, para o inferno, porque buscam a Deus nas igrejas, mas buscam de forma errada. Pessoas vão para a igreja no intuito que seja revelado coisas para a sua vida. Pessoas vão para a igreja para atrás de revelação, vão na igreja porque o fulano que prega é o fulano que traz revelação. Está errado. Se o seu pastor fala isso para você, está te ensinando errado, porque nós temos que buscar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho para a salvação. Mas tem pessoas que vão atrás do homem, para ouvir coisas do homem, e não do Senhor nosso Deus. Porque Deus, quando Ele quer falar com você, você vai conversar com Deus na sua casa e vai dizer, Senhor, eu vou na casa do Senhor nesta noite. Eu gostaria que o Senhor usasse alguém para falar comigo. Estou necessitado, Senhor, de Ti na minha vida e eu preciso de uma decisão. Eu estou com um problema X na minha vida, essa questão Y na minha vida. Fala comigo nessa noite. Deus vai usar um hino para falar com você. Nós temos que estar atentos, vigilante a todo instante, porque Deus Ele vai falar. Quando você entrega o culto que começa em casa, quando você começa a cultuar a Deus na sua casa, pedindo que Ele fale com você, Ele pode sim falar através de hinos, fala através de oportunidades, fala através da palavra inicial, pode usar o pastor para falar diretamente com você, aquilo que você pediu na sua casa, ou vai falar também com você na palavra oficial da noite. Mas muitos estão buscando as coisas da carne primeiro. Não é assim. Não é assim desse jeito. Irmãos, Isaías 41 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Está com medo de quê? Está se assombrando por quê? Se Deus já falou que é com você, por que você não toma a iniciativa de fazer a vontade de Deus? Se Deus já disse que Ele é com você, que vai estar com você a todo instante,
Não pense que seu pecado vai te trazer a vergonha, que no qual ele vai te lançar para o inferno, porque o seu pecado, a partir do momento em que você confessa ao Senhor e você reconhece que você é um pecador, que você é necessitado dele, esses pecados ele é desmanchado. Esses pecados, naquele grande dia, o Senhor Jesus vai te absolver. Mas é necessário nós entendermos que nós somos carentes sim do Senhor Jesus. Nós somos carentes da salvação do Senhor Jesus. Nós somos carentes do ato de morte que o Senhor Jesus Cristo fez, que derramou o sangue dele em favor na minha e na sua vida. Nós somos carentes de Deus. Se você não conseguiu entender isso, vai ficar difícil. Se você não conseguiu entender que a falta que você está sentindo dentro de ti é a falta do Espírito Santo de Deus, pois Ele é o nosso Consolador. Ele está aqui no meio de nós hoje, nos tempos de hoje, nesse tempo, falando comigo e com você a todo instante, que no qual é para você ir para a presença do Senhor. E por que você ainda não veio? Você vai esperar o Senhor Jesus descer do céu e levar a igreja? Você vai ficar para trás, porque o seu nome não estará escrito no livro da vida. O seu nome não estará escrito no livro da vida. Mas pastor Sandro, eu sou uma pessoa pecadora, sim, Deus também sabe disso. Mas ele fala que para que você venha perseverar na presença dele. E que quando você pecar, peça perdão. Faça o máximo possível. Eu sei que tem pecados que é fácil nós tirarmos, que nós podemos parar de fazer, mas tem pecados que não é fácil, é complicado, é difícil. Mas nós temos que entender, é no Senhor Jesus que vem a minha salvação e a sua salvação. Não vai ser através de mim, porque eu não tenho capacidade de salvar ninguém. Não vai ser através de igreja, placa de igreja, porque placa de igreja não vai salvar ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. E é necessário que você venha, arregace as mangas e caminhe na direção do Senhor Jesus. Caminhe na direção do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando com pessoas nessa noite. Deus estará falando com pessoas através deste vídeo. Eu peço a você que busque uma igreja. Busque a igreja. Deixe o Espírito Santo te conduzir para a igreja que no qual está falando a verdade, mostrando a verdade, falando aquilo que você necessita de ouvir para ter o arrependimento das coisas erradas que faz. Para que você venha aceitar Jesus em sua vida, dando legalidade para trabalhar na sua vida, e assim te transformando de criatura para filhos do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas acham que é filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus, porque o Senhor Jesus, ele diz, no momento que sua mãe manda o chamar, na porta do local que ele pregava, da igreja, vamos dizer assim, diz aquele homem que está ali, aquele diácono, diga a Jesus que a mãe dele, seus irmãos o chama, o Senhor Jesus Cristo, quando recebeu aquela notícia desse recado, qual foi o recado que ele deu para toda a igreja? Ele falou para toda a igreja. Ele não disse somente no ouvido daquele rapaz que foi falar com ele, mas ele veio falar para toda a igreja. Para quê? Para que nós viéssemos a ler e ter entendimento. Minha mãe, minha família, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vou repetir, se você não pegou: minha mãe, minha família, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Procura na Bíblia e vai ler para você entender. Se você ainda não está fazendo a vontade do Pai, você não faz parte da família de Jesus. Pode você sim dizer: sou filho de Deus, mas se você não faz a vontade do Pai, você não faz parte da família do Senhor Jesus. Se você não toma a ceia do Senhor, Jesus ele diz: aquele que não beber do sangue, aquele que não beber do vinho, que é meu sangue, aquele que não comer do pão, que é a minha carne, não tem parte comigo. Se você vai na igreja, se você não bebe o cálice do sangue de Jesus, você não tem parte com ele. Se você só come o corpo de Cristo, mas não bebe, o ato de pegar e beber,
Você não tem parte com o Senhor Jesus Cristo. Estão roubando aquilo que Jesus Cristo deixou designado para que você venha ter parte com Ele, para que Ele possa entrar na sua vida e assim fazer com que você seja salvo. Você não tem parte com Ele. Se você fica em casa, quando as pessoas convidam, vamos para a igreja. Se você fica em casa, você está rejeitando a palavra do Senhor. Você não tem parte com Ele, porque aquele que rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Jesus. Aquele que rejeita Jesus para a salvação está fazendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que o Senhor Jesus Cristo vai advogar a seu favor, sendo que você não quer? Você não quer. Jesus Cristo é educado. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aquele que abrir a porta. De repente, na sua família tem 5 pessoas. Digamos que um dos seus filhos abre a porta para Jesus, aceita Jesus, passa pelas águas, que no qual começa a entender as coisas de Deus. Ele vai ser salvo, o restante da casa não. Se não fazer a mesma coisa. Se não fazer a mesma coisa, não será salvo. Muita gente acha, muita gente pensa, por ser bonzinho, já estou quase terminando, por ser bonzinho, por dar dízimo, por fazer boas obras, não vou na igreja, mas se alguém estiver passando fome, eu vou lá, compro comida e dou para ele, estou fazendo boa ação. As obras é uma questão que nós temos que ter entendimento, isso já é da nossa natureza, de ser bom para os outros, porque o Senhor Jesus, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Se você está vendo que o seu irmão precisa de algo, você não ajuda, você pagará o preço por não fazer aquela obra. Se você faz a obra e achar que não precisa ir na igreja, você também estará indo para o inferno, porque a obra não salva ninguém, mas ela te condena se você não fizer. É só nós entendermos isso, pegar a Bíblia e ler. Pega a Bíblia e lê. Leia. Aquilo que te dê de graça, dará de graça. Se você tem entendimento da palavra do Senhor, fale com as pessoas, convida, vá para poder ir para a igreja. Às vezes você não sabe pregar, você não sabe louvar, mas sabe bater uma palma dentro da casa do Senhor. Você estará louvando a Deus. Quando você transforma a sua vida, que no qual você se alicerça na palavra de Deus, que no qual faz o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, como prioridade da sua vida, a sua própria vida já é uma pregação para aqueles que estão ao seu redor. Você está louvando o Senhor com aquilo, com o seu caráter, pois há a transformação de Deus. O Espírito Santo preencheu este vazio, que no qual agora você vê, enxerga e fala com as pessoas que o que nós precisamos, necessitamos, pois a minha e a sua carência, a sua necessidade de ter algo na sua vida é o Senhor Jesus. Se você não conseguir entender, fica difícil. Porque o inimigo, ele bate palmas. Bate palmas. Quando você vira as costas para o pregador, quando você não dá ouvidos à palavra de Deus, quando tem pessoas que sentam dentro da igreja, senta na congregação, no ministério, que não está preocupado em ouvir a palavra, está preocupado naquilo que vai comer quando chegar em casa, preocupado no horário do relógio, que o tempo está se esgotando, ou que o tempo já se esgotou, chegou 9 horas, está doido para ir embora. É a mesma coisa que você preencher um balde de leite e depois você chutar e jogar para fora. De que adiantou a sua vida na igreja? De que adiantou a sua vida se você senta e fica conversando com os outros no celular? O que adiantou a sua vida na igreja se você não entendeu a palavra que o Senhor, nosso Deus, está falando para você? O que adianta vir na igreja se você está atrapalhando o entendimento do outro, quando você tira a atenção do outro? Igreja é lugar da gente cultuar a Deus, de ouvir a palavra e de viver aquela palavra, mostrando, falando para outras pessoas. Mas de que você tem medo, sendo que Deus ele fala que está contigo? Levanta. Levanta. Vamos sair dessa paralisia mental, de um corpo estagnado. Vamos fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, levar o entendimento, convidar as pessoas para ir para a igreja, para ouvir a palavra. Vamos ter entendimento, a Bíblia está aqui em nossas mãos. Hoje tem Bíblia também no celular. Tem gente que tem receio contra essas coisas, eu não tenho. E a palavra de Deus está sendo pregada.
está sendo ouvido, é a forma que também Deus encontrou para poder falar com pessoas ao longe. Tem lugares, países que não pode andar com a Bíblia no braço, mas a pessoa tem uma Bíblia no celular, na sua casa, guardada. Eu só penso da seguinte forma: vou pregar, abra a Bíblia e leia a Bíblia. Posso até usar um notebook, posso até usar um tablet, um celular, para coisas que estão aqui na Bíblia, com a palavra que talvez eu possa imaginar que alguém vai ter dúvida, o celular vai estar lá, eu posso procurar e dar o entendimento de uma palavra, ou de um versículo bíblico que se encaixa na palavra no qual está sendo dito. A mesma coisa, tem gente que faz esboço, uma folha de papel, um caderninho, com alguma referência, porque tem gente que não tem Bíblia com referência. É a mesma coisa, mas a leitura da palavra, Bíblia, a leitura da palavra, não vamos deixar de ter essa prática de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Irmãos, vou ficando por aqui. Vou parar o culto, já são 8h50, tenho mais 10 minutos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. Eu conto com as pessoas na rua. Isso me traz alegria no meu coração. Isso traz, sabe, a vontade de estar cada vez mais trazendo palavras para que vocês venham a ouvir. Eu sempre estou pedindo a Deus para que vocês venham ter o entendimento da palavra do Senhor. Não estou preocupado se você vai vir aqui para a igreja ou se vai para alguma outra igreja. A única coisa que eu quero é que vocês busquem a Deus. Busquem a Deus. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu não tenho que ter gana, eu não tenho que ter sede e deixar a igreja cheia e inchada. O que eu quero é pessoas com entendimento da palavra. Então vá aonde o Espírito Santo te levar, mas vá, busca Jesus, pois ele disse, para que todos que estão cansados e oprimidos, que busque, vá até ele. Venham todos que estão cansados e oprimidos. Esta necessidade, essa carência que você sente, ela só é preenchida quando você busca o Senhor. Não tem problema se de repente a sua família te deixou isolado porque você ficou de idade. Saiba que Deus não esqueceu de você. Tem muitas pessoas colocando os pais em asilos, se bem que tem asilo também que trata melhor as pessoas do que a própria família. Tem muita gente com carência de uma conversa, de um abraço. Pessoas estão carentes em sua casa, no seu lar, no seu trabalho, entristecidos por falta de um abraço, por falta de um carinho, por falta de atenção, por falta de um diálogo. As pessoas estão se entristecendo, pessoas estão morrendo, porque a vontade de viver já está saindo dela devido a esses fatos. Mas levanta-te, levanta você, que está na sua casa, que está ouvindo esta pregação, ou que estará ouvindo essa pregação. Compartilhe com as pessoas. Eu autorizo, compartilhe com as pessoas. Porque esse tipo de palavra pode salvar a vida de alguém que neste instante, neste momento, está achando que não tem solução para a vida dela. Mas saiba que Deus, Ele vai te dar o amor que você necessita e precisa. Que muitas das vezes você projeta num parente, em um filho, em uma esposa, num esposo. Deus, Ele vai te dar esse carinho, esse amor, essa atenção que você precisa. Fale com Ele. Vá à igreja, pois Ele estará falando com você. Entregue a sua vida ao Senhor.
Isso que está na sua mente, essas vontades loucas que passam pela sua cabeça, cai agora por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha para a presença, venha viver na luz, deixe o Espírito Santo entrar dentro de você, preencher esse vazio. Você vai ver o que eu estou dizendo aqui é uma verdade. Pois quando você abre a porta para Jesus, o Espírito Santo vem. A Bíblia nos diz que ele varre a casa e deixa ela limpa e adornada. A Bíblia diz que é tudo limpo, para que ele venha habitar no local limpo, porque o Espírito Santo não habita em terreno sujo, em terreno infértil, dividido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer você por inteiro, ele quer você, a sua mente, em sã consciência, numa adoração verdadeira, no qual você vai para a igreja, você bata a palma e glorifica a Deus. Ele agrada disso, ele quer que você esteja na presença dele. Talvez seja a última chance que você está ouvindo agora nesse momento. De repente amanhã você pode não acordar mais. Aceite a Jesus na sua vida. Aceite agora Jesus, não precisa de você aceitar. Jesus está na igreja não, pode ser dentro da sua casa, mas sabe que você, depois que aceitar Jesus, você tem desígnios. É só dentro de uma congregação, dentro de um ministério, que você vai ter esse entendimento. Porque tem coisas que agora você tem que fazer para o Senhor. Não deixa que o sangue de Jesus seja em vão na sua vida. Venha para a presença de Deus. É que eu falo para você hoje. É que eu estou te convidando para você experimentar esta alegria de viver na presença do Senhor. Por mais que a dificuldade venha, pois vai vir, mas Deus traz o alento na hora certa, o alívio no momento exato e as providências da qual você precisa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor em nossas vidas, pois que o Senhor, nosso Deus, Senhor Jeová, cresça e que nós venhamos a nos diminuir a cada dia mais. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor, meu Deus, que traga, Senhor, entendimento à vida de cada uma dessas pessoas, que no qual ouviram, Senhor, essa palavra, e no qual ainda estarão ouvindo, Senhor, essa palavra que traz vida, que no qual preenche o nosso ser com o Espírito Santo. Pai querido, Senhor da glória, eu lhe peço pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Eu te peço, Senhor, pela minha esposa. Eu te peço, Senhor, por cada alma que aqui assistiu. Eu te peço, Pai, por cada vizinho, Senhor, que eu tenho. Eu te peço, ó Deus, pela minha cidade. Eu te peço, Senhor, por todas as pessoas que me conhecem. Eu te peço, Senhor, meu Deus, por cada porta aberta aqui no qual prega a tua palavra. Por cada pastor, cada pessoa que está ligada direta e indiretamente nos ministérios. Eu te peço, Senhor, que abençoe a todos nós. E traga, Senhor, o livramento que precisamos. Traga as bênçãos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em nossas vidas. E que nos usa, Senhor, como instrumento da tua palavra aqui nessa terra. Pai querido Senhor da glória, eu te entrego, Senhor, a cada pessoa que no qual aqui passou por essa live e assistiu. Eu te entrego, Senhor, a cada pessoa que estará assistindo no YouTube. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, que abra o entendimento e fale com elas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você sentiu algo, se você sentiu desejo de buscar a Deus, busque, porque o Senhor Jesus está voltando. E pelo que eu vejo, não vai demorar muito tempo não. Amém? Vamos colocar nossas mãos em forma de receber. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová esteja conosco hoje e sempre. A igreja diga amém. Que a morte do Senhor Jesus, o sangue derramado na cruz, não seja em vão em nossas vidas. E que toda a igreja diga amém. E que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje, sempre, sempre, até o último dia do suspiro de nossa morte. Que todos digam amém. Está encerrado o culto. Na presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. E assim nós dizemos: o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Está encerrado esse culto maravilhoso que nós cultuamos ao Senhor na presença dele nesta noite. Uma salva de palmas para nosso Senhor, nosso Deus, Jeová Todo-Poderoso. Amém. Está encerrado o culto de hoje. Aleluia. Glórias a Deus.